Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as histórias mais intensas do contexto militar. O som distante das hélices se aproximava cada vez mais, ecoando por todo o vale, enquanto o helicóptero rasgava o céu cinzento com sua imponência. Após anos longe, ela finalmente retornava, marcada por um exílio que ninguém fora capaz de entender completamente. A base militar, antes cheia de atividade, mergulhou em silêncio, enquanto os soldados viravam o olhar para a pista de pouso. Seu nome era sussurrado entre os oficiais, uma mistura de respeito e dúvida sobre o que traria aquele retorno inesperado. A aeronave tocou o solo com um leve solavanco, e ela desceu com a postura firme de quem enfrentara guerras internas e externas. Seu olhar transmitia a experiência de anos longe da linha de frente, mas também a determinação de quem ainda tinha muito a lutar. No ar, pairava a tensão de um passado não resolvido, e o presente que prometia ser decisivo para todos ali. Era uma presença que mudaria para sempre o rumo da base e daqueles que nela serviam. As paredes do hangar refletiam um silêncio carregado de expectativa, enquanto os soldados se afastavam respeitosamente para abrir caminho. Ela caminhava lentamente, cada passo ressoando como um lembrete do tempo que passou, das batalhas vencidas e das perdas sofridas. Havia histórias não contadas em seu olhar, cicatrizes invisíveis que falavam mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Oficiais de alta patente trocavam olhares, conscientes de que a chegada dela representava mais do que um simples retorno. A exilada agora voltava com uma missão, carregando segredos e uma coragem que poucos conheciam. O peso daquele momento era sentido em cada respiração, e mesmo os mais jovens sentiam a importância daquela figura que atravessava o hangar. A guerra deixara marcas profundas, mas também ensinara lições que só os sobreviventes compreendem. E ela era a prova viva dessas histórias de resistência e superação. Enquanto o general observava atentamente, sua expressão mudava de ceticismo para reconhecimento. Sabia que o passado daquela mulher estava entrelaçado com a história daquela base, e que seu retorno poderia significar uma virada decisiva. Os rumores de traição e exílio foram sendo substituídos por relatos de bravura e sacrifício silencioso. A elite militar começava a entender que aquela mulher não era apenas um soldado, mas um símbolo de resistência contra adversidades maiores. Ana, seu nome, carregava consigo a honra de anos de serviço e a dor do isolamento imposto injustamente. A tensão no ar diminuía, dando lugar a um respeito que se consolidava a cada instante. A base começava a se preparar para as próximas batalhas, agora com Ana de volta e pronta para liderar. No Refighter, a notícia do retorno de Ana se espalhou rapidamente, alcançando todos os cantos da base. Soldados comentavam suas histórias de coragem, alguns já tendo ouvido falar dela antes do exílio, outros conhecendo-a apenas pelas lendas. A mistura de admiração e curiosidade pairava no ar. Enquanto a expectativa crescia para saber qual papel ela desempenharia dali em diante, Ana sabia que precisava reconquistar a confiança de muitos, provar que sua ausência não diminuíra sua capacidade ou sua vontade de lutar. A batalha mais difícil seria contra o tempo e os preconceitos que ainda persistiam. Enquanto isso, ela mantinha-se focada em sua missão, determinada a mostrar que seu retorno não era apenas simbólico. A cada passo, ela escrevia um novo capítulo de sua história. Na sala de operações, Ana recebeu um relatório detalhado sobre a situação atual do conflito. Os dados mostravam que a base estava sob constante ameaça, com ataques cada vez mais frequentes e organizados. Ela analisava cuidadosamente os mapas, traçando estratégias que uniam experiência e inovação. Apesar do desgaste físico e emocional, a veterana sabia que sua mente era uma das armas mais poderosas que possuía. A equipe a observava com respeito, percebendo que, mesmo após o exílio, ela mantinha a liderança e a visão de quem conhece o campo de batalha. A noite caía lá fora, mas dentro da base, a preparação para o combate só aumentava. Ana estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, com a força de quem sabe que não há volta atrás. Em um momento de silêncio, Ana foi a pequena capela da base, onde acendeu uma vela em memória dos camaradas perdidos. A guerra havia roubado muitos, e as lembranças ainda eram vivas e dolorosas. A veterana fechou os olhos por um instante, buscando forças na fé e na esperança. Sabia que a batalha que estava por vir exigiria coragem e sacrifício, mas também união e determinação. A medalha que carregava no peito era mais do que um símbolo, era um compromisso com a memória daqueles que não puderam voltar. Ao sair da capela, Ana sentiu-se renovada, pronta para liderar com o coração e a mente firmes. A base precisava dela, mais do que nunca, e ela não falharia. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação,
com treinamentos rigorosos e planejamento estratégico. Ana comandava as operações com precisão, ganhando a confiança dos jovens soldados e respeito dos oficiais veteranos. Sua voz transmitia autoridade e calma, acalmando os ânimos e motivando a equipe. A exilada tornava-se, a cada dia, um pilar fundamental para a defesa da base. As histórias de sua bravura começavam a se transformar em realidade, e o moral da tropa subia. Mesmo enfrentando resistência interna, Ana mantinha o foco na missão maior. Ela sabia que aquela era a chance de redenção, não apenas para si, mas para todos que acreditavam em um futuro melhor. Durante uma reunião tensa, os planos de defesa foram revistos e adaptados com as sugestões de Ana. Ela propôs mudanças ousadas, que inicialmente causaram desconforto entre alguns oficiais mais conservadores. Contudo, sua experiência no campo de batalha falava mais alto do que as dúvidas e o preconceito. A veterana defendeu suas ideias com argumentos sólidos, mostrando que sua visão estratégica podia salvar vidas. A aceitação gradual de suas propostas marcou um novo capítulo para a base e para sua trajetória pessoal. Ana sentia que seu exílio estava finalmente chegando ao fim, e que sua verdadeira missão estava começando. O som das hélices continuava a ecoar, agora trazendo não apenas um retorno, mas a promessa de resistência e vitória. Ver sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estava determinada a enfrentar cada um deles com coragem e determinação. Seu olhar fixo no horizonte refletia a força de quem nunca desistiu, mesmo nos momentos mais sombrios. A base militar começava a se transformar, com Ana liderando a transformação e inspirando aqueles que a acompanhavam. A guerra, que parecia interminável, encontrava uma nova esperança naquele retorno inesperado. Na véspera de uma grande ofensiva, Ana reuniu seus soldados para uma última conversa, buscando inspirar coragem e unidade. Sua voz firme e cheia de emoção falava diretamente ao coração de cada um, lembrando-os do significado da missão e da importância da luta conjunta. Os olhos da tropa brilhavam com determinação, e o silêncio que antes dominava foi substituído por um sentimento de propósito. A veterana, finalmente, sentia que seu exílio havia dado lugar a uma nova fase, marcada por liderança e esperança. O som das hélices se misturava ao som dos corações prontos para a batalha. A base estava pronta para resistir, e Ana era a chama que iluminava esse fogo. Antes de continuar essa história incrível de coragem e redenção, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum capítulo das histórias reais do contexto militar. A base parecia ter se transformado com o retorno de Ana. O moral da tropa estava elevado, e os soldados mais disciplinados do que nunca. A veterana começava a implementar treinamentos que combinavam sua experiência de campo com as novas tecnologias disponíveis, mostrando que a tradição e a inovação podiam caminhar lado a lado. Alguns oficiais mais antigos ainda mantinham reservas, desconfiando da exilada que retornara com tanta determinação. Ana sabia que para conquistar de vez aqueles céticos, precisaria provar seu valor em campo, algo que já estava planejando para a próxima missão. As conversas nos corredores revelavam o respeito crescente, embora também o medo de que ela pudesse desestabilizar a estrutura vigente. Entre reuniões estratégicas e simulações de combate, a rotina da base se intensificava preparando to-dos para o embate que se aproximava. Ana dedicava tempo para ouvir seus soldados, entendendo que liderança também era empatia e conexão humana. A presença dela começava a ser vista como essencial para a sobrevivência daquele grupo. Em um cenário tão perigoso, em uma madrugada chuvosa, a base recebeu alertas de movimentação inimiga próxima à fronteira. Ana foi chamada imediatamente para liderar a equipe de resposta rápida, um grupo formado pelos melhores soldados da base. O clima era tenso, e a chuva só aumentava a sensação de perigo iminente. Ela manteve a calma, traçando um plano que envolvia manobras rápidas e aproveitamento do terreno adverso. A operação foi executada com precisão, surpreendendo o inimigo e evitando uma possível invasão. A tropa voltou para a base com poucos feridos, e a vitória trouxe um novo ânimo para todos. Ana foi elogiada pelo comando, que reconheceu sua capacidade de liderar sob pressão e com eficácia. A medalha que carregava no peito parecia brilhar ainda mais naquele momento de triunfo. A notoriedade de Ana crescia, e com ela vieram novas responsabilidades e desafios. Ela passou a ser convidada para reuniões que decidiam os rumos das operações mais delicadas, onde sua opinião era respeitada e valorizada. Apesar da rotina extenuante, Ana encontrava forças para manter o contato próximo com seus soldados, sabendo que eles eram a base da sua liderança. Os jovens que antes a viam com desconfiança agora buscavam inspiração em sua história de superação. O exílio parecia cada vez mais distante, substituído por um presente de luta e conquistas. No entanto,
Ana sabia que a guerra não perdoava fraquezas e que o futuro era incerto. Ainda assim, ela enfrentava cada dia com a coragem que só quem viveu o pior pode ter. Durante uma patrulha de reconhecimento, Ana e seu grupo foram emboscados por forças inimigas escondidas na mata densa. A situação exigia rápida reação e extrema concentração para evitar baixas. Ana coordenou a defesa com maestria, orientando seus soldados a se posicionarem estrategicamente para conter o avanço inimigo. A batalha foi acirrada, e o som dos disparos ecoava pela floresta. Misturado aos comandos e gritos de incentivo, a veterana liderou de frente, mostrando que não era apenas uma comandante, mas uma guerreira de verdade. A emboscada foi repelida, com sucesso, e a tropa voltou à base com um moral ainda mais elevado. Ana sabia que aquele era apenas mais um capítulo na longa guerra que ainda enfrentavam. A tensão entre os oficiais mais tradicionais e Ana se dissipava à medida que os resultados de suas ações falavam por si só. Muitos que antes a viam com preconceito passaram a apoiá-la, reconhecendo sua competência e dedicação. Ela, firme em sua missão de transformar a base, não apenas em um campo de batalha, mas em um lugar onde o respeito e a igualdade predominassem. Ana investia em treinamentos que valorizavam o trabalho em equipe e a inteligência emocional, aspectos essenciais para a sobrevivência. A tropa respondia positivamente, e a confiança na liderança da veterana crescia a cada dia. Entre uma operação e outra, ela ainda encontrava tempo para aconselhar os soldados sobre a importância da resiliência. Seu exemplo inspirava jovens e velhos, criando um ambiente de união e foco. No entanto, nem tudo eram vitórias. Ana enfrentava batalhas pessoais, que ninguém via. O peso do exílio, as perdas sofridas e as dúvidas internas surgiam em momentos inesperados. Ela buscava forças na memória dos companheiros caídos e na certeza de que sua luta tinha um propósito maior. A veterana sabia que para a contínua, forte, precisava aceitar suas próprias fragilidades e transformá-las em aprendizado. Esses momentos de vulnerabilidade só a tornavam mais humana e, por consequência, uma líder mais completa. Ela compartilhava essas reflexões com alguns soldados de confiança, criando laços profundos de cumplicidade e apoio. A Beisembra, cercada por perigos externos, também era um espaço de cura e crescimento. Ana aprendia diariamente que a guerra não era apenas contra um inimigo, mas contra o medo dentro de si. Com o tempo, Ana começou a preparar uma operação que poderia ser decisiva para o rumo do conflito naquela região. Era um plano arriscado, que exigia coragem e precisão de toda a equipe. Ela reuniu seus soldados para explicar a estratégia, enfatizando a importância da união e do sacrifício. Cada um ouviu atentamente, sabendo que aquele momento poderia mudar suas vidas para sempre. A veterana confiava plenamente em seus homens e mulheres, e eles em sua liderança. O dia da operação se aproximava, e a tensão aumentava, mas Ana mantinha a calma e a confiança. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos e determinados. A operação começou sob a luz tênue do amanhecer, com movimentos silenciosos e coordenados. Ana conduzia a tropa com uma mistura de disciplina e sensibilidade, sabendo que cada decisão era crucial. A batalha foi intensa e implacável, testando a resistência física e emocional de todos. Mesmo em meio ao caos, Ana mantinha o controle, orientando e motivando seus soldados. A vitória parecia distante, mas a esperança nunca se apagou. Ao final do confronto, apesar das perdas, a missão foi cumprida com sucesso, fortalecendo ainda mais a confiança na veterana. A medalha no peito de Ana era agora mais do que um símbolo. Era a marca de uma líder que superava qualquer desafio. Após a operação, a base ganhou uma nova energia, e Ana passou a ser reconhecida como uma das maiores forças daquela guerra. Os relatos de sua bravura e liderança começaram a circular entre outras unidades, inspirando muitos a seguir seu exemplo. Apesar do reconhecimento, a veterana permanecia humilde e focada em sua missão. Sabia que o caminho ainda era longo e que cada dia exigiria o melhor de todos. As noites eram preenchidas com reuniões estratégicas, treinamento constante e momentos para reforçar o espírito de equipe. Ana entendia que sua função ia além da batalha. Era também construir uma cultura de respeito e coragem. Ela estava determinada a deixar um legado que fosse lembrado por gerações futuras. Em um raro momento de descanso, Ana refletiu sobre tudo que havia vivido desde seu retorno. O exílio parecia uma lembrança distante, substituída por uma missão que a consumia completamente. Ela sentia a força da tropa ao seu lado e a responsabilidade de guiar aqueles que confiavam nela. A veterana sabia que sua história não era apenas sobre guerra, mas sobre redenção, coragem e superação. A base, antes cheia de dúvidas, agora respirava esperança e força. O som das hélices continuava a marcar o ritmo da vida militar.
e Ana era o coração pulsante daquela transformação. Ela estava pronta para os próximos desafios, confiante de que juntos poderiam vencer qualquer batalha. Antes de continuar essa história emocionante, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real de coragem e superação no contexto militar. A rotina da base havia mudado profundamente com o retorno de Ana, que agora era vista como um símbolo de resistência e esperança. Suas estratégias e liderança inspiravam confiança até nos momentos mais difíceis, e os soldados sentiam orgulho de estar sob seu comando. A veterana não apenas comandava batalhas, mas também cultivava um ambiente onde o respeito e a camaradagem floresciam entre todos. As dificuldades persistiam, mas a força do grupo crescia a cada dia, fortalecida pela presença dela. Em meio a treinamentos intensos, Ana nunca esquecia de preparar sua equipe para o impacto emocional que a guerra impunha. A conexão com seus soldados era genuína, baseada em confiança mútua e respeito. Cada vitória, pequena ou grande, era celebrada como um passo para a paz que todos desejavam. A base agora parecia uma fortaleza não só física, mas também emocional. Graças ao exemplo dela, em uma noite silenciosa, um alerta soou indicando uma aproximação inesperada do inimigo, forçando a base a entrar em estado de prontidão. Máxima. Ana rapidamente organizou sua tropa, distribuindo ordens e reforçando pontos vulneráveis, demonstrando sua capacidade de liderança sob pressão. O silêncio que antecedeu o confronto foi tenso, mas a veterana mantinha a calma, transmitindo segurança a todos. Quando o inimigo finalmente avançou, o combate foi feroz e implacável, com disparos cortando a escuridão e o som das explosões ecoando pelo terreno. Ana esteve na linha de frente, coordenando a defesa com precisão e coragem, sendo que o medo dominasse a tropa. A resistência da base surpreendeu o inimigo, que recuou com perdas significativas. Ao amanhecer, a base comemorava mais uma vitória, fruto da determinação e preparo de Ana e seus soldados. A medalha que ela carregava no peito era agora a insígnia de uma líder que fazia diferença na guerra. Com o passar dos dias, Ana dedicou-se também a ajudar veteranos que retornavam ao convívio social, entendendo a importância do apoio psicológico para o bem-estar dos combatentes. Ela organizou grupos de apoio e palestras, compartilhando suas próprias experiências e incentivando a busca por ajuda. Seu compromisso ia além da linha de frente, mostrando que a guerra deixa marcas invisíveis que precisam ser cuidadas. Essa nova missão a aproximava ainda mais da tropa, que via nela não apenas uma comandante, mas uma protetora. A veterana entendia que a verdadeira força estava na união e na empatia. Enquanto isso, os desafios militares continuavam, mas Ana estava pronta para enfrentá-los com a mesma coragem de sempre. Sua história inspirava todos a nunca desistirem. Mesmo quando as adversidades pareciam insuperáveis, durante uma inspeção na base, Ana percebeu detalhes que poderiam ser aprimorados para garantir maior segurança e eficiência nas operações. Ela apresentou um plano de melhorias estruturais e logísticas, argumentando com dados e exemplos práticos. Alguns oficiais inicialmente resistiram às mudanças, mas o histórico de sucesso da veterana falou mais alto. Aos poucos, sua visão foi adotada, transformando a base em um local mais preparado para o combate e para as necessidades dos soldados. Ana acompanhava cada etapa das reformas, garantindo que tudo estivesse alinhado com as necessidades reais do campo de batalha. Sua dedicação era admirada por todos, fortalecendo ainda mais o vínculo entre líder e equipe. Essa atenção aos detalhes mostrava que uma boa liderança envolve cuidar de todos os aspectos, não apenas das estratégias de guerra. A veterana demonstrava que sua missão era completa, desde o combate até a gestão da base. Em meio a uma operação de resgate, Ana e sua equipe enfrentaram condições extremas, atravessando áreas perigosas para salvar soldados isolados atrás das linhas inimigas. A dificuldade do terreno e a ameaça constante exigiam agilidade e coragem redobrada. A veterana liderava com determinação, sabendo que cada vida salvada representava um triunfo contra as adversidades da guerra. A equipe conseguiu resgatar os sobreviventes apesar dos obstáculos e retornou à base com a sensação de missão cumprida. A ação reforçou a reputação de Ana como líder incansável, pronta para colocar a vida em risco pelo bem dos outros. O reconhecimento da tropa e do comando era evidente, e a veterana sente-se fortalecida para continuar a luta. Cada desafio superado era um passo a mais rumo à vitória e à justiça. No entanto, a guerra também trazia momentos de dor e perda profunda. Ana enfrentou a morte de um soldado próximo, o que abalou emocionalmente toda a equipe. Ela reuniu os soldados para prestar homenagens e reforçar a importância da memória daqueles que se sacrificaram. A cerimônia foi marcada por emoção e respeito,
fortalecendo ainda mais os laços entre os combatentes. A veterana sabia que honrar os caídos era parte essencial da força que mantinha a tropa unida. Apesar da tristeza, Ana transmitia esperança e determinação para seguir adiante. Esse equilíbrio entre vulnerabilidade e força fazia dela uma líder completa e humana. A base encontrou na veterana um ponto de apoio para enfrentar as adversidades da guerra. Ana recebeu uma proposta para participar de uma conferência internacional sobre estratégias militares e liderança feminina, reconhecimento que ampliava sua influência além das fronteiras da base. Ela aceitou com humildade, sabendo que podia usar essa oportunidade para representar seus companheiros e inspirar outras mulheres. Durante a conferência, compartilhou suas experiências e desafios, mostrando o poder da resistência e da liderança. No campo de batalha, o reconhecimento internacional trouxe orgulho para a base e reforçou a importância da diversidade e inclusão nas Forças Armadas. Ana voltou com novas ideias e motivação para aplicar em sua rotina militar. Seu compromisso com a missão e com a transformação da base se fortalecia a cada dia. A veterana sabia que sua luta era maior que ela mesma, envolvendo a história de todos que acreditavam na justiça e na coragem. Em uma operação estratégica, Ana e sua equipe enfrentaram emboscadas e armadilhas inimigas, que testaram seus limites físicos e mentais. A habilidade da veterana em manter o controle e adaptar-se rapidamente às situações foi fundamental para garantir o sucesso da missão. O trabalho em equipe e a confiança mútua foram decisivos para superar os obstáculos. Ao final da operação, a tropa estava exausta mas vitoriosa, consciente do valor da união e da estratégia. Ana sentiu orgulho do desempenho da equipe, reconhecendo que cada membro contribuíra para aquela conquista. A guerra continuava intensa, mas a base estava cada vez mais preparada para enfrentar o que viesse. A medalha no peito da veterana simbolizava a coragem e a perseverança que guiavam todos ali. A determinação de Ana inspirava não apenas seus soldados, mas todos que conheciam sua história. No último dia de uma missão, Ana recebeu a notícia de que uma nova ofensiva seria lançada em breve, exigindo planejamento e coordenação ainda maiores. Ela reuniu seus oficiais para definir os detalhes, sempre buscando a participação e o consenso da equipe. A veterana valorizava a colaboração, entendendo que grandes vitórias são fruto do esforço coletivo. Preparou seus soldados não só para o combate, mas para as consequências emocionais e psicológicas da guerra. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas Ana encarava cada desafio com coragem e serenidade. O som das hélices marcava o início de uma nova fase na guerra, e a veterana estava pronta para liderar mais uma vez. Seu exemplo era luz em meio à escuridão do conflito. A história da veterana que entrou no hangar e silenciou a base com sua medalha de honra tornara-se uma lenda entre aqueles que serviam naquela região. Ana sabia que sua missão ia muito além das batalhas físicas. Era uma luta por respeito, igualdade e dignidade. Ela caminhava pelo pátio da base com a confiança de quem conquistou seu lugar, não apenas pelo que fez, mas pelo que representava. A medalha brilhava sob o sol, símbolo de uma trajetória marcada por sacrifícios e vitórias. Os soldados a viam como um exemplo de liderança, coragem e humanidade. Ana continuaria a lutar, inspirar e transformar, sabendo que seu legado permaneceria vivo muito tempo depois do fim da guerra. E assim, a veterana que silenciou o hangar se tornou a voz e o coração de uma tropa que nunca desistiria.